Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 e o 2 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela diz: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Meus amados irmãos, é muito bom nós sermos uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada em Deus. Uma pessoa equilibrada em Cristo. Uma pessoa que é equilibrada é uma pessoa que ela não fica oscilando. Independente das circunstâncias, ela não oscila, ela equilibra. O peso é bem distribuído, porque ela está equilibrada. Quando as coisas estão bem, ela continua tranquila, equilibrada, cultuando, servindo ao Senhor, com gratidão a Deus e cultuando ao Senhor. Quando as coisas não estão indo tão bem, ela continua do mesmo jeito, ela distribui o peso sobre ela. Ela não fica acumulando sentimentos negativos e fica pessimista. Não, ela confia em Deus, ela não oscila, ela não fica deprimida, com depressão, ela não fica com crise de ansiedade, mas ela deposita, ela vive uma vida depositada nas mãos do Senhor. Independente do que aconteça, ela sabe que Deus está presente na vida dela. Amém? Então, essa mulher aqui, deste texto que nós lemos, nós encontramos isso nesta mulher. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não era uma pessoa desesperada. Porque a gente, irmãos, vê que aconteceu algo na vida dessa mulher aqui, que se acontecesse isso com muitas outras pessoas, a pessoa ia entrar num desespero total. Veja bem, a Bíblia diz que, se os irmãos prestarem atenção, eu vou agradecer. A Bíblia diz que essa mulher, o marido dela morre, e ela enterra o marido, sepulta o marido, e depois que ela sepulta seu marido, ela recebe uma visita. E essa visita que ela recebe não são pessoas para dar uma palavra de conforto, não são pessoas que chegaram a ela trazendo uma cesta básica, porque ela era viúva agora, e viúva naquela época não tinha direitos que hoje as viúvas têm direito. Aquela mulher, ela não gozava de regalias, direitos que muitas hoje têm. Aquela mulher não tinha um amparo social, uma aposentadoria, não tinha uma aposentadoria do marido que ficou para ela, ela não recebeu nenhuma indenização. Então essa mulher sepulta seu marido, e ela recebe uma visita em casa, mas essa visita não traz a ela uma cesta básica. Essa visita não vem trazer uma palavra de consolo, de conforto para ela. Essa visita não vem aí dar os pêsames a ela, os sentimentos pela perda do seu marido, do seu ente querido. Não, pelo contrário. Essa visita que chega a ela são credores, pessoas que tinham dinheiro na mão do seu marido. E chega para ela e diz: olha, teu marido morreu, mas ele deixou uma dívida, e essa dívida agora é sua, e você tem que me pagar. Irmãos, imagine só a situação que essa mulher está enfrentando, e agora chega mais um problema para ela. Mas agora, irmãos, vejam só, a gente não encontra essa mulher
entrar em desespero. A gente não vê. A gente não vê. A mulher chega, tem enterrado o seu marido, não tem nada, não tem um amparo social, ela agora não sabe o que é que vai ser da vida dessa mulher viúva. E chega os credores dizendo: paga uma dívida que era do teu marido que ele deixou e agora essa dívida é sua. Essa mulher não entra em desespero. Talvez se fosse outra mulher desequilibrada, essa mulher ia começar a desmaiar. Essa mulher ia assanhar os cabelos todinho, gritar e dizer: você não compreende a minha situação. Porque não tem pessoas que são assim, todas desesperadas, só vivem gritando, batendo, é um desequilibrado. Sim ou não? Talvez se fosse com muitas outras mulheres, elas iam desmaiar e gritavam e caíam no chão, olha, e o povo abandonando, batendo no rosto: acorda, fulana, ciclana, traz água com açúcar, traz água com isso. Não, a gente não vê essa mulher perder o equilíbrio. A gente não vê essa mulher se descabelando, gritando, dando show à parte. Não, ela não perde o equilíbrio. Ela chegou para ele e disse: como é? O seu marido morreu, ele me devia. E agora a gente veio, eu cobrei esse dinheiro. Ela disse: está certo, peraí. Eu não tenho como pagar. Eu sou pobre. Então esses homens chegaram para ela e disseram: olha, então nós vamos fazer o que diz a lei. E o que é que a lei dizia? A lei dizia que se uma pessoa devesse a uma outra pessoa, o credor poderia pegar aquela família, os filhos, e levar como escravo, até a dívida ser paga. Mas se ele, nesse caso, ele levasse os filhos dela, como é que essa dívida ia ser paga? Nunca. Porque ela não tinha emprego para ela. Ninguém daria um emprego a uma mulher viúva. Hoje em dia as mulheres trabalham. Hoje em dia as mulheres desenvolvem, executam tarefas com êxito. Mas antes não eram assim. Antes não tinha direito às mulheres. E como é que essa mulher ia trabalhar, ia pagar a dívida do seu marido, se os seus filhos estavam agora servindo como escravo a esses credores? Então essa dívida não ia ser paga. Então agora também ela não tinha nem como pagar a dívida, nem como se sustentar, porque os filhos, a esperança era aqueles dois meninos que iam agora cuidar da sua mãe, manter a sua mãe. Mas a gente não vê aquela mulher entrar em desespero. Ela chega e diz assim: eu não tenho como pagar essa dívida, eu não tenho dinheiro. Ele diz: então agora nós vamos levar os seus dois filhos. Outra situação aqui que era para ela agora entrar, se ela não entrou em desespero quando ele chegou para cobrar o dinheiro, ela entraria em desespero. Se ela fosse uma mulher desequilibrada, ela entraria em desespero agora quando ele disse: vou levar os seus filhos. E a lei acobertava ele. Eu vou levar os seus dois filhos. Era para essa mulher entrar em desespero, cair no chão, fazer o show, sim ou não? Gritar: me respeita! Ah, meu Deus, eu não seria, será de mim? E segurava: meu filho, vem cá, segurei, e caía nos braços dos filhos. Pessoas desequilibradas, pessoas que diante de uma dificuldade, ela perde o equilíbrio. Ela esquece que tem um Deus que está com as mãos estendidas e as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. Ela esquece na hora de o sufoco da adversidade, esquece que os ouvidos de Deus, eles não estão agravados, surdos, para que não possam ouvir o clamor de um servo. A pessoa entra em desespero, são pessoas desequilibradas. Ela chegou para aquele homem e disse assim: tudo bem, então espera aí, me dê só um tempo para eu resolver essa situação. Tudo bem. Aqueles homens vão embora. E o que é que aquela mulher faz? Aquela mulher vai à casa do homem de Deus. Aquela mulher faz algo
que é para um crente que tem equilíbrio. Uma mulher equilibrada, ela faz, é buscar a direção do Senhor. Ela foi até o profeta. Essa mulher não foi para as redes sociais esculhambar e denunciar e fazer, tirar foto. Essa mulher não foi como muitos de nós faz, que basta passarmos mal, tirar uma dor que deu ou que dá na gente, uma topada que a gente leva, corremos no hospital, aí a gente já tira uma foto, bota lá no soro, né? Num curativo assim, bota aquela cara assim. Meio olho, a janela do olho fica só apertada, né? Aperta o olho assim, fica só a metade assim, ó. E oreis por mim. Aquela mulher, ela não foi ligar para um, ligar para outro, ela não saiu espalhando, dizendo a um, dizendo a outro, fulano vem cá, fulana vem cá, motivo de oração. Não, ela foi para um lugar certo, ela foi para um lugar de socorro, ela foi para o refúgio, ela foi para o esconderijo do Altíssimo, ela foi para o homem de Deus, aonde ela ia buscar direção da parte de Deus para solucionar o seu problema. E isso serve para nós, exemplo para nós. No momento de crise, no momento que as adversidades se levantam, a gente não deve entrar em desespero, mas manter o equilíbrio e saber que há um Deus nos céus, que os seus olhos são como chamas de fogo, que vê tudo o que está acontecendo e Ele vai agir a nosso favor. Aquela mulher, ela é uma mulher equilibrada. Ela vai até a casa do Senhor, ela não perde o equilíbrio. Ela confia no Senhor. Uma mulher equilibrada é uma mulher que confia em Deus. Salmos, por gentileza, 125, o primeiro verso, verso 1. Os que confiam no Senhor como ancião, se abala com o galo, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, não perdem o equilíbrio, não se desesperam, mas elas permanecem para sempre. É firme. O meu Deus vai agir. Aquela mulher, ela poderia, quando ele disse assim: o teu marido morreu, viemos buscar o dinheiro que ele nos deve, não deu dinheiro, então vou levar teus filhos. Aquela mulher, ela vai entrar em desespero, mas ela disse: só um minuto, me dê só um tempo. É uma mulher equilibrada, não perde o equilíbrio. Como é que você é na sua casa? Como é que você é mediante uma adversidade? Como você age diante das dificuldades? Crise de ansiedade, depressão, você se tranca no quarto, você perde as forças, você cai, se desmonta. Como você age mediante uma crise? Você cede, você abaixa a guarda, você se entrega, você entra em desespero. Se você está fazendo isso, perdoe eu ser sincero com você, mas você está sendo desequilibrado, desequilibrada. Você é uma pessoa que não está confiando em Deus, porque o salmista disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso aqui fala da confiança em Deus, fala daqueles que confiam em Deus. É a confiança daqueles muros, aquelas montanhas que estavam ao redor de Jerusalém, trazendo confiança, tranquilidade, segurança. Salmo 56, veja, o Salmo 56, o verso 3 e o 4. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei, que me pode fazer a carne. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia da adversidade, no dia que o problema se levantar, as lutas se levantarem, eu não vou perder o equilíbrio, desesperar. No dia em que eu temerei de confiar em ti, eu confio no Senhor, meu Deus. Aquela mulher disse assim: como é? Meu marido morreu, deixou uma vida, eu não sabia.
Não tenho dinheiro. Vou levar teus filhos. Só um minuto. No dia em que eu temer, no dia do problema, da adversidade, no dia que você estiver cercada, veio uma cidade sitiada, não perca essa estrutura, não entre em desespero, não perca o equilíbrio, confie no Senhor, seja como os montes de Sião, você está seguro no esconderijo do Altíssimo. Em Deus louvarei a sua palavra. Você não vai entrar em crise de ansiedade, você não vai ter depressão, você não vai perder o prazer de cultuar a Deus, de vir para a casa do Senhor. Pelo contrário, você vai se agarrar ainda mais com Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Eu não temo, eu estou forte, eu estou como uma rocha. O Senhor vai me ajudar. Quem pode fazer a carne? O que é que o homem pode fazer? Jesus disse assim: não temei aquele que pode matar a carne, mas nada pode fazer com o espírito. Portanto, temei aquele que tanto a carne como o espírito tem o poder de quê? Lançar no inferno, acabar, punir. Esse que a gente tem que temer, mas esse está ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que as situações, independente de circunstância, nós estamos firmes nas mãos do Senhor. Diga assim: equilibrado, foi fraco. Dá para a gente melhorar, vamos dizer bem forte: equilibrado em Deus. Vamos dizer de novo: equilibrado em Deus. Aleluia. Nós não vamos temer, nós não vamos ceder, nós não vamos afrouxar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muito bem. Olha só, irmãos. Deu para entender isto? Escute só. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia. Aquela mulher, quando o homem chegou lá e disse assim: eu quero dinheiro, não tenho, vou levar teus filhos. Aquela mulher só tinha agora, perdeu o marido, agora só tinha os filhos para trabalhar e sustentá-la, senão ela ia morrer. Se ela perde o filho, já havia perdido o marido, se perde os filhos, perdia também a vida, porque ela não tinha quem sustentasse. Mas olha só, confia no Senhor de todo o teu coração. Ela não perdeu o equilíbrio, ela não entrou em desespero, ela continuou confiando. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmão, sabe o que é estribes? Não te estribes. Aqui chama-se firmar, apoiar. Não perca o equilíbrio, fique firme, se apoie em quê? Não se apoie no seu entendimento, não se firme no seu entendimento, porque tem pessoas que na hora de uma adversidade, ela entra em desespero, crise de ansiedade, depressão. Isso é se apoiar no seu entendimento. Ela olha, se analisa e diz: eu estou vencido, eu estou vencida, eu não posso resolver isso. Ela coloca, ela se estriba, ela se firma, ela se apoia em ela, no que ela tem, no que ela pode, no que ela é, nas condições dela, e ela exclui Deus. Mas o sábio aqui está dizendo o quê? Confia no Senhor, não é em você. Quem está entendendo? Confia no Senhor de todo o teu coração. Aquela mulher, ela não perde
o equilíbrio dela. Aquela mulher era uma mulher equilibrada, irmãos. E nós já vamos saber também. Eu vou lhe dizer por que esta mulher era equilibrada. O que Deus colocou no meu coração. Ela confiava no Senhor. Você tem que ser uma pessoa que confie no Senhor. Mas para isso, você tem que ter base. Como é a sua vida? Como está a sua casa? Como é você dentro do seu relacionamento com a sua família? O que é que você está ensinando a seus filhos? O que é que o seu marido, você está observando o seu marido? Como é o comportamento do seu marido? Como é o seu comportamento como mulher também para o seu marido? Olhar para você e um se inspirar no outro. Os seus filhos têm que olhar para você e dizer: eu quero ser filho da minha mãe, eu quero ser filho do meu pai. Homem e mulheres de Deus. Os problemas se levantam, mas eles confiam plenamente em Deus. E esses filhos, seu filho também, eles vão ser umas pessoas temente equilibradas, confiando também em Deus. Não se estribe no teu próprio entendimento. Não se firme, não se apoie em você mesmo, no seu entendimento. Mas confie em Deus. Aquela mulher chegou e disse assim: pronto, me dê só um tempo que eu vou resolver esse negócio. Meu marido está lhe devendo? Tá. Aquela mulher era uma mulher equilibrada. Aí ela chega, irmãos, olha para cá, veja só, escuta, presta atenção. As crianças sentem aqui, fiquem bem quietinho, tudinho, senão eu vou perder meu raciocínio, por favor, tudo bem quietinho, para prestar atenção no culto. Aí essa mulher chega e diz assim: me dê só um tempo que eu vou resolver. Aí ela vai para onde? Não vai para as redes sociais, não vai para a casa de um, para a casa de outro, não sai fazendo escândalo. Essa mulher não cai no chão, não se descabela, não grita, não entra em desespero. Não é uma mulher desesperada, ela é equilibrada. Ela foi agora na casa do profeta. Ela vai até a casa de Deus, na casa do homem de Deus. E ela chega lá e diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Escute só. Ela chegou para ele e disse: o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. Olha como aquela mulher conhecia o marido. Olha, porque essa mulher era uma mulher equilibrada. Aquela mulher, ela chegou e disse assim: o meu marido, eu conheço. O meu marido. Quem conhece o marido é a esposa. E quem conhece a esposa é o marido. Ela chegou e disse: o meu marido, o teu servo, ele é meu marido, eu conheço ele em casa. Eu sei como é o comportamento dele em casa. Imagina aquela mulher acordando de madrugada, quando ela saía assim, eu olhava assim na cama: cadê meu marido? Cadê ele? No escuro ela levanta procurando o marido. Quando ela chega de ponta de pé, que ela olha, está o marido lá na sala, de joelho orando a Deus. Aí ela olha e diz assim: eita, homem temente. Imagina aquela mulher, quando acorda de manhã, vê aquele marido se levantar, toma um café ou faz um jejum e já vai para a casa do Senhor, adorar o Senhor, trabalhar para o Senhor junto com o profeta, mas servindo ao Senhor. E ela dizendo: é um homem temente a Deus. Imagina aquela mulher, dia de culto, aquele homem se organizar, terminar o trabalho, tudo que tem que fazer ele faz, mas quando dá aquela hora do culto, ele chega em casa e diz assim: minha esposa já está tudo pronto, os meninos estão prontos, você já se aprontou, cadê a minha roupa? Vou tomar banho, porque chegou a hora do culto. E a mulher olha e diz assim: o meu marido é um homem de Deus, o meu marido teme a Deus, é temente a Deus, o meu marido, ele quer estar na presença do Senhor. Aquela mulher conhecia o seu esposo. Agora imagine, se aquela mulher tivesse um marido em casa, ignorante, bruto, só quisesse dormir, balançasse na rede, dizendo: eu quero trabalhar para meu Senhor. Sentava na rede, empurrava o pé assim, ó, na parede, a rede ia lá em cima e voltava, ele empurrando o pé na parede, se balançando e dizendo: levando a palavra com amor,
E ela olhando dizendo assim, mas meu Deus, que incoerência. Cantando que quer trabalhar com o Senhor o dia todo na rede, não entrega uma literatura, não fala de Jesus para ninguém. Em casa parece um leão, roncando, comendo, gritando, batendo em todo mundo, uma ignorância bruto, com mentira. Meu filho, hoje é culto, hoje é ceia. Você vai, não, diga o pastor que eu estou com a cabeça doendo, estou com a enxaqueca, eu estou aqui, eu estou tomando de pirona de 1 grama, de meia hora, que a cabeça está aqui pulando. E a mulher, os filhos olhando, dizendo, misericórdia, papai não é crente desse jeito não. Mamãe, papai é crente, filho, ali basta, seu pai ouviu vocês dizendo isso, ele vai dar sorrir em você e em mim. Imagina se essa mulher visse essa atitude desse homem. Mas o que essa mulher via era um homem temente a Deus, um homem que cumpria com as suas obrigações em casa, com a família e também com Deus, cumpria com as suas responsabilidades, tanto que esses credores, até quando ele estava vivo, não chegaram em casa para cobrar ele antes. Significa que ele estava cumprindo com seus compromissos. Eu não sei que dívida era esta, mas antes, esses credores não chegaram para cobrar, ou seja, era um homem temente a Deus, comprava, pagava, fazia as coisas tudo certinho. Ela chega e diz assim, o meu marido, o teu servo, era um homem que ia para a igreja, era um homem que servia o Senhor, trabalhava com o pastor, tinha os compromissos na igreja, ele vinha, cumpria os seus compromissos com prazer, porque a mulher estava dando testemunho dele, e nós vamos comprovar isso também depois com o profeta. Aí ela chega e diz assim, meu marido, o teu servo, trabalhava aqui na casa do Senhor, cumpria os compromissos, temente a Deus. Era crente. Aquele homem era crente em casa, e era crente no trabalho, e era crente na igreja. Meu marido, teu servo, temente a Deus. Era crente em casa, na igreja, e aonde ele chegava, ele continuava sendo crente, porque ele era um homem temente a Deus. Ele não fazia as coisas para Deus com medo de ser punido, mas ele fazia porque era certo, dava prazer. Aquele que teme a Deus, ao Senhor, ele obedece, não é com medo da punição, mas ele obedece porque traz prazer, produz prazer na pessoa em fazer aquilo que Deus se agrada. Eu não venho para o culto por formalidade. Eu não posso vir para o culto por constrangimento. Eu não posso vir para o culto porque alguém constrangiu, convidou, e se eu não for, fica chato não ir. Não, eu não posso vir para o culto porque não tem nada para eu fazer, então eu vou para o culto. Não, eu tenho que vir para o culto porque me causa prazer, me dá prazer vir para o culto, adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus. E todas as vezes que eu venho para o culto, quando eu volto para casa, eu volto mais crente, eu tenho um crescimento espiritual. A minha alma, o meu espírito é alimentado. Aí então o profeta agora chega e diz, aí ela chega para o profeta e diz, o meu marido, teu servo, homem de Deus. Aí o profeta reconheceu que ele era homem de Deus. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Em outras palavras, quando ela terminou, meu marido, teu servo, temente a Deus, morreu. Os credores vieram e querem levar meus filhos como seus servos. Aí ele olhou e disse, realmente, era um homem de Deus. Trabalhava aqui, era servo, obediente. Ele vinha para aqui, para a igreja, estava aqui junto comigo, ajudava na obra, nunca reclamou, sempre veio, obediente, sempre cumpriu com os compromissos e era temente a Deus. Quando ele chega e diz assim, e Eliseu disse, que te hei de eu fazer? Ele estava concordando com ela. Se ele não concordasse com o que ela estava dizendo, ele ia dizer, não, o teu marido aqui na rua, todo mundo conhece quem é ele aqui nessa cidade. O teu marido aqui nessa igreja, o que tem
tem de pessoas, de reclamações sobre o teu marido. O teu marido tem as obrigações dele aqui na igreja, mas ele não cumpre com as suas obrigações. O teu marido, tu dizer que é um homem de Deus, temente a Deus, servo do Senhor. Não, o profeta ia repreender logo ela. Sim ou não? Se aquele homem fosse um homem que tivesse mau testemunho onde morava, ele ia dizer assim: olha, lá no trabalho, aqui na igreja, ele dá mau testemunho. Na rua, na tua vizinhança, ele dá mau testemunho. Nós temos que dar um bom testemunho aonde nós chegarmos. Na nossa casa, na nossa parentela, na nossa família, no nosso lar, nos nossos vizinhos, na escola, na faculdade, no trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: é servo do Senhor, é serva do Senhor, é temente a Deus. Nós temos que chegar no lugar, mesmo que as pessoas nunca nos viram, elas têm que olhar para nós e dizer assim: licença, a senhora é evangélica, não é? O senhor é evangélico, é? Sim, sou. Percebi na obra, logo vi. Sabe por quê, irmãos? Temos que fazer a diferença, e essa diferença tem que ser nítida. Nós não podemos estarmos camuflados, não. A Bíblia diz que nós éramos brabo, mas fomos enxertados aonde? Aonde? Na quê? Oliveira. Não tínhamos nada, era brabo, veneno, não servia para nada. Mas quando formos enxertados na oliveira, aí agora a seiva que corre ali naquela oliveira, ela agora vai passar para nós. E vamos dar frutos, porque agora a seiva da oliveira está correndo por nós, e o fruto não é nosso não. O fruto é por conta da oliveira que nós estamos enxertados. Lá em Hebreus a Bíblia diz assim: se a massa é santa, os frutos, acho que é assim também, os frutos também é. Então, irmãos, nós temos que dar um bom testemunho. O profeta reconhece também que ele é um homem de Deus, e ele diz assim: que te hei de fazer? O profeta Eliseu sabia que aquele homem era um homem de Deus. Ele sabia que ele era um homem de Deus, que aquela mulher estava falando a verdade, que aquele marido dela, aquele homem, era um homem de Deus. Tem gente que varia de personalidade dependendo da ocasião. Eu vou repetir: tem gente que varia de personalidade dependendo da ocasião. Tem gente que na hora do desespero, na hora de uma adversidade, faz maior escândalo. A pessoa olha assim de misericórdia, parece que acabou o mundo. Irmão, tudo se resolve. Tem situação da nossa vida, irmão, que a gente acontece, a gente pensa assim: pronto, vixe, aconteceu isso. Quando a gente pensa que não pode piorar, e piora mais ainda. Aí a gente diz assim: além da queda, o coice. Além da queda, levar a queda ainda, dá um coice na gente, a vida. Mas a gente vai entrar em desespero, tudo acabou, crise de ansiedade, depressão, vai deixar o evangelho, vai deixar Jesus, vai deixar de vir para a igreja. Tem pessoas que por conta de uma situação perde até a vontade e as forças de cultuar. Está errado. É uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que tem equilíbrio, que confia em Deus. Quando acontecem as situações, as adversidades chegam, ela vai buscar ao Senhor. Ela diz, como Jó disse: há esperança para uma árvore que ainda foi cortada, ao cheiro das águas. Aleluia! Vai ter solução. Ele diz, como já disse: eu sei quem eu tenho crido, o meu Redentor vive. Aleluia! Tem gente que varia de personalidade dependendo da ocasião. Aquele homem, ele era o mesmo no trabalho com o profeta, ele era o mesmo com Deus, ele era temente a Deus, a mulher disse, e ele era o mesmo em casa com a família. A mulher deu testemunho dele.
Imagina se aquele homem não fosse um homem crente dentro de casa. A mulher assim: ih, meu marido estava devendo a esse credores, e pode ter certeza que vai chegar mais um bocado aí. Talvez aquela mulher, se aquele homem não tivesse um bom testemunho dentro de casa, ela não tinha ido nem para o profeta. E se ela quisesse ocultar alguma coisa, feita Ananias e Safira, que fizeram um acordo para mentir, talvez se ela quisesse mentir e enganar o profeta, mas quando chegasse lá o profeta ia dizer: o teu marido não é um homem de Deus como tu está dizendo, não. Mas aquela mulher era uma mulher equilibrada, porque ela tinha um marido em casa temente a Deus. Como é que você está sendo dentro de casa, homem? Como é que você está sendo dentro de casa, mulher? Como teus filhos estão olhando para você dentro de casa? Como você está conduzindo a sua família? Porque a sua família, os seus filhos, vai ser reflexo do que hoje você está ensinando a eles, do que eles estão olhando para você e aprendendo. Eles estão formando a personalidade deles, olhando para você. Você tem compromisso com Cristo, ou você é uma pessoa compromissada com Cristo, ou você é uma pessoa feita esse homem aqui, temente a Deus, que a mulher diz: o meu marido eu conheço, ele é teu servo, profeta, ele é temente a Deus. A tua mulher pode dar um bom testemunho de você, homem, a tua mulher, o teu marido pode dar um bom testemunho de você, dizer: a minha mulher é uma mulher equilibrada. Tem mulher em casa que basta, ela está limpando a casa, o marido entrou para pegar o negócio, sai correndo com aquela vassoura, o rodo atrás do marido. Os vizinhos já sabem quando ela chega em casa do culto. Está um silêncio na rua. Quando chegar no culto, a vizinha diz: olha, daqui a 5 minutos os crentes chegam. Aí a pessoa diz assim: como é que tu sabe? Você vai ver. Aí quando passa 5 minutos, daqui a pouco começa as panelas voando. Panela, tampa no chão. Cachorro da mulher, bandido, eu vou te matar, triste. A pessoa diz: ai, chegaram os crentes, aí, não são você? O pessoal: misericórdia, deixa eu aqui mesmo. Para ser crente assim, deixa eu assim. Família desequilibrada. Meu Deus. Oh, Jesus. Pessoas desequilibradas. Tem pessoas que mudam a personalidade dependendo da ocasião. Tem pessoas que quando entram, passam por uma adversidade, deixam de ser crente. Tem pessoas que por conta de uma festa, de uma época festiva, comemorativa, deixam de ser crente. Tem pessoas que por causa de um emprego, dá mau testemunho, troca Jesus, a palavra de Deus, só para ficar bonito na foto com os incrédulos. Mas a Bíblia diz lá em Romanos o quê? Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esse não vos conformeis é não entre na forma, não tome a forma do mundo, não seja como eles, não imite eles, não ande de conformidade com eles. A Bíblia diz que as más conversações corrompem todo bons costumes. Tudo que você aprende aqui, o mundo vai desconstruir lá fora. Mas tem pessoas que, o meu grupo, tem pessoas que, para ficar bonito com aquele grupo de incrédulos, eles esquecem até da palavra de Deus. Tudo que foi aprendeu aqui, não bota mais em prática, porque o mundo desconstrói com as más conversações deles. Tem pessoas, pais e meus irmãos, eu posso dizer, eu posso falar, posso mesmo, vai ficar com raiva de mim não? Mas tem pessoas, irmãos, que não botam uma foto na igreja que congrega, uma festividade, Jesus salvando, não posta nenhuma palavra, um versículo bíblico. Sabe por quê? Porque para não pegar feio no meio da sociedade onde frequenta, no grupo dos amigos que frequenta, no grupo da família, porque não são crentes, não são evangélicos, onde trabalha, mas coisa do trabalho, coisa do mundo,
umas coisas aí que não tem relevância nenhuma, aí posta e comenta, mas as coisas de Deus não. Tem gente que varia de personalidade conforme a ocasião. Quando está na igreja, mas quando está aí no mundo, aí está. Está feito aí, está na internet aí umas músicas aí que ninguém entende nada, rapaz. Tem um camarada aí na internet que está cheio. A pessoa liga o negócio na internet e está esse camarada. Ele fica tremendo o ombro assim. Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém entende nada que esse homem está dizendo. E é todo mundo balançando, pulando. E ele. E ninguém entende nada. Ninguém entende. O camarada, ele balança só o ombro e fica assim, balançando. E ninguém entende nada. E as pessoas crentes ainda postando, e comentando, e falando. Tem pessoas que, dependendo, ela muda de personalidade, dependendo da ocasião. Tem pessoas que, se você encontrar no meio da rua, e você dá uma paz seu alto, ela se esconde. Paz seu, irmão. Se eu ver, eu vou atrás. Se eu ver, eu vou atrás. Então, paz do Senhor, eu dou um abraço. Se for homem, eu dou um abraço. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão! Oh, coisa boa, Jesus é bom. Eu faço. Isso aqui que você dá uma paz do Senhor, né? Até preguiça de responder dessa. Aquele homem era um homem que a mulher disse: ele é meu marido, eu conheço. Ele é Deus servo, profeta. E ele é temente a Deus. Aquele homem não oscilava. Aquele homem era um homem equilibrado. Aquele homem era um homem que se preenchia todo. Ele não era de uma forma fora de casa e outra forma dentro de casa. Aquele homem não era uma forma dentro da igreja e de outra forma fora da igreja. Aquele homem era um homem equilibrado, todo cheio na medida de Deus. Aonde aquele homem chegava, todo mundo conhecia. Em casa, ele era homem de Deus. Trabalhando com o profeta no trabalho, homem de Deus. E na presença de Deus, homem de Deus também. Como você é? Será que você é só crente na igreja? Será que você só é crente quando pega na Bíblia para abrir, para ler o versículo da Bíblia? Será que você só é crente na hora que você vai pegar, na hora da ceia, que você pega o pão e o cálice? Será que você só é crente na hora que vai fazer aquela oração, que termina o culto, que todo mundo fica em pé para dar a bênção apostólica? Ou será que você é um crente equilibrado? Será que na hora da crise, na hora da adversidade, você perde as estribeiras? Será que na hora que é para você liberar o perdão, você libera o perdão? Será que na hora que é para você trocar a sua razão por Cristo, você troca a sua razão por Cristo? Ou você ainda fica dizendo: não, eu sou assim? Como é que está você? Como está o seu comportamento, o seu testemunho em casa? O que é que seu marido pode olhar para você e dizer o que de você? O que é que seu marido pode dizer da rua a seu respeito? Na sua igreja, para o seu pastor, para os irmãos da igreja, a seu respeito, mulher? Homem, o que é que a tua mulher, a tua esposa, pode falar de você a teu respeito na sociedade, na igreja, teu pastor? O que é que a sua mulher pode falar a teu respeito? Pai, mãe, o que é que seus filhos, eles pensam de vocês? Se teu professor dele lá na escola indagar eles e perguntarem: o teu pai é tua mãe, o que é que eles podem dizer de vocês? Em paz. O que é que seu filho vai dizer amanhã ou depois, se o seu filho for chamado a atenção na igreja, na escola, por um coleguinha ou por alguém na sociedade, e ele chegar e dizer assim: a minha mãe e meu pai não ligam para isso. E ele diz: mas vocês não são crentes?
Vocês não são evangélicos? A igreja de vocês permitem isto? Aceitam isto? O que é que vocês vão falar? Essa mulher aqui era uma mulher equilibrada. Olha, irmãos, a mulher estava numa situação muito difícil. A mulher tinha acabado de enterrar o marido. E agora os credores estavam na porta dela dizendo: vou levar os teus maridos, teus filhos. Significa morte para aquela mulher. Aquela mulher disse: tenha calma, vou resolver. Você só me dá um minuto? Você me dá um minuto? Aqueles homens estão certos, foi embora. E ela foi lá na casa do profeta e disse: meu marido, eu conheço, é crente. Eu posso dar testemunho do meu marido. Eu sei que era meu marido em casa. Aquela mulher era uma mulher equilibrada, porque ela olhava para o marido em casa e via o marido equilibrado. Disse: escuta, nós somos responsáveis por guiar nossa família. Sabe quem é a base da sua casa, a estrutura, o alicerce da sua casa para seus filhos? Somos nós, pais. Nossos filhos têm que olhar para nós e dizer: eu quero ser feito meu pai, eu quero ser feito da minha mãe. Rapaz, vem cá, vamos fazer isso aqui, fulano. Vem cá, fulana. Ei, menina, vem cá. Na faculdade, na escola, tem uns menininhos ali para trás, a gente cheirar, beijar. Vem cá, vamos pega lá atrás da caixa d'água. Ela vai dizer: o quê? Que é isso, rapaz? Menina, tu é muito atrasada. Isso agora não tem nada. Problema não, levanta mais essa saia, bota um. Como é o nome desse negócio assim? Esse corte na saia, como é o nome? Hein? É o quê? Uma fenda. Fenda aí, levanta aqui em cima mais, rapaz, tem problema não. A tua saia, o teu vestido parece da minha avó. Ela vai dizer assim: não, eu não vou fazer isso não, porque eu aprendi a me vestir com a minha mãe, com pudor, com decência, sem sensualidade. Eu aprendi a me conservar para o meu namorado que eu vou noivar e casar. Ele vai ser o meu marido. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. E a Bíblia diz: as mais velhas ensinem as mais novas. Como nós estamos, irmãos, ensinando aos nossos filhos, como somos em casa, como estamos fazendo, nós temos nossos filhos olhando para nós, e tem uma sociedade também nos vendo. A Bíblia lá em Hebreus diz assim: porque estamos rodeados por uma tão nuvem de testemunhos. Essa nuvem de testemunho está falando do capítulo 11, dos heróis da fé, mas também fala de Deus, que Ele está olhando para nós, vendo o nosso comportamento, o nosso sentar, o nosso deitar e o nosso levantar. Fala também da sociedade, que para onde a gente vai, pelo menos um par de olhos estão nos observando e vendo as nossas atitudes e comportamento, se tem coerência com o que a Bíblia fala, com o que a Bíblia prega, com o que nós estamos falando. Porque tem muitos de nós, eu não vou generalizar não, porque eu não posso fazer isso, mas muitos de nós pregamos o que não vivemos, falamos para os outros, ensinamos, e a gente ainda não aprendeu a fazer. E sabe o que é que Jesus diz isso? Está lá em Mateus capítulo 23. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observai atentamente tudo o que eles dizem, mas não andai em conformidade com eles, porque eles dizem, mas não fazem. Aquela mulher chegou para casa e disse isso. Aquele homem disse: que hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. O que é que eu vou fazer, mulher? Já sei, tu tem o que em casa? Ela disse: profeta, em casa eu não tenho nada, eu sou uma mulher pobre. Eu não tenho joias, eu não tenho vestidos, sapatos caros para me desfazer, eu não tenho uma vaca no curral, eu não tenho ovelhas, eu não tenho jumentas, eu não tenho nada, eu sou pobre. O que eu tenho é só um jarrinho ali.
A única coisa que ficou lá em casa era uma botijazinha. Aquele homem, profeta, ele realmente olhou para aquela mulher e disse: o teu marido é crente e tu é uma mulher equilibrada. Atos capítulo 5, versículo 29. Eu vou encerrar. Ainda eu tenho 8 minutos. Atos 5, 29. Atos dos Apóstolos 5, 29, por favor. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Muito bem, muito obrigado, isso mesmo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os profetas, os apóstolos, estavam pregando o evangelho. Aí pegaram ele, os saduceus pegaram eles e prenderam. Prenderam eles e disseram: você não pode pregar mais sobre Jesus. Prenderam eles. Mas à noite, escute-me bem, à noite, um anjo do Senhor chegou na prisão e libertou eles. E disse assim: olha, escute, olhe para cá. Disse assim: vai e pega o evangelho. O anjo disse, libertou eles da cadeia e disse: vá e prega o evangelho. Eles saíram de lá e voltaram para o Sinédrio e começaram a pregar o evangelho novamente. Aonde eles foram proibidos de pregar, eles voltaram a pregar. Então, quando amanhece o dia, os soldados olham e dizem: cadê os prisioneiros? Nós estamos aqui. Eles correm e vão dizer aos seus superiores. Os superiores pedem para ir olhar lá e conferir. E quando os guardas voltaram a olhar, disseram: realmente, a grade está fechada, está inviolada, não quebraram o selo, está tudo fechadinho. Porém, os prisioneiros não estão mais lá. Aí alguém chega e diz assim: sabe onde é que eles estão? Aonde? Lá no Sinédrio, pregando novamente. Aí os saduceus voltaram, os religiosos, para lá. Pegaram eles e disseram: nós não dissemos a vocês que não podiam pregar, que estava proibido pregar sobre Jesus. Vocês querem colocar a culpa do sangue desse Jesus sobre nós, com esse povo. Aí Pedro abre a boca e diz assim: vocês mataram ele, o Filho de Deus, e Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. E nós vimos isso, e nós vamos pregar sobre isso, porque a nós foi dada ordem de pregar sobre ele. É melhor agradar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Os homens tinham dito: não preguem, mas o anjo de noite foi lá e disse: Deus mandou vocês pregar, voltem lá e preguem. Eles, correndo risco de vida, foram lá e pregaram o evangelho de Cristo. Homens temente a Deus. Aquela mulher olha e diz assim: o meu marido é temente a Deus. Profeta, ele é temente a Deus. Que você possa olhar para sua casa, sua família, para sua esposa, para o seu marido, para seus filhos, os seus filhos olhar para vocês, para dizer: a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, a minha família são temente a Deus. Que a sociedade possa olhar para nós e dizer: são temente a Deus esses crentes. Que essa cidade possa olhar para esta igreja e dizer: é uma igreja que é temente a Deus, obedece a Deus. Mulher equilibrada, crente equilibrado. Aquele homem era servo do profeta Eliseu, mas era temente a Deus. Trabalhava: teu servo, ele é teu servo. O meu marido, teu servo, mas é temente a Deus. Ele era servo do profeta, mas era temente a Deus. Pastor, eu trabalho em tal setor, em tal seção, em tal lugar. Trabalhe, seja servo, mas seja temente a Deus.
Pastor, eu vou fazer o quê? Que eu tenho que ir trabalhar no meio daqueles incrédulos. Trabalhe, seja servo, ganhe seu dinheiro, o seu pão de cada dia, mas seja temente a Deus. Tem pessoas que mudam conforme a ocasião, se mistura tanto que não dá mais para se identificar. Tem pessoas que o vocabulário muda. Pedro quis se esconder, quis dizer que não fazia parte com Jesus, mas a pessoa olhou e disse assim: ei, vem cá, eu te conheço, tu andava no meio com eles. Aí ele saiu reclamando. Aí depois o outro chegou e disse assim: eu estou te conhecendo, estou te reconhecendo, tu anda com Jesus, né? Ele saiu correndo também. Aí quando ele sentou-se assim na porta da cozinha, umas mulheres iam saindo e disse assim: poxa, eu estou conhecendo você, viu? Você é lá da Assembleia de Deus, não é? Aí ele saiu reclamando, espraguejando. A mulher disse assim: ei, adianta não, teu vocabulário já te entregou, eu te conheço. Eita terra, quem fala isso é crente, é do céu, é bênção, é o varão, é varoa. Tu se identificou, porque tu é crente, homem. A gente não pode perder o nosso vocabulário, não. O nosso vocabulário é o vocabulário do céu. Trabalhe, faça o que você tiver que fazer. Você é servo, você pode trabalhar para A, B, C, mas você tem que ser temente a Deus. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Atos 5:32. Veja o que é que ele diz, 5:32, no mesmo Atos dos Apóstolos. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Muito bem. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pedro deu um testemunho ali, falou e disse: nós somos testemunhas. Nós e todos aqueles que o Espírito Santo, aqueles que obedecem, que o Espírito Santo enche. Aleluia. Porque é temente a Deus, é cheio do Espírito Santo. Aquele homem era servo do profeta Eliseu, mas era testemunha, era temente a Deus. E quer ser cheio do Espírito Santo? Seja obediente e temente a Deus. Seja obediente e temente a Deus. Diga assim: equilibrado em Deus. Diga assim: equilibrado em Deus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.